Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Parece que vai virar tradição a gamers sempre tratar de Resident Evil. Está no ar mais um episódio de História Revista. Gamers 22, acredito que seja o mês de setembro de 97, não está escrito aqui em lugar nenhum. Biohazard pegou um foguete e chegou em Saturno. Street Fighter em 3D no PlayStation. Os arcades recebem a edição desse ano do King of Fighters. Dessa vez tem 6 personagens secretos, que se lembro bem eram 5, mas logo veremos isso. Esta edição foi uma doação do nosso leitor Rafael Oyama, o qual agradeço novamente pela contribuição. Aplausos para ele que está sentado bem ali. Palmas, palmas, palmas. Vamos virar as páginas aqui e já chegamos à primeira parada. Os previews. O primeiro é Pocket Fighter. Depois que o Super Puzzle Fighter fez um certo sucesso, resolveram continuar a série, mas com uma reviravolta. Em vez de mais um puzzle, eles pegaram o conceito das joias e aplicaram no jogo de luta. Ele é bem simplificado e tem uma atmosfera de grande brincadeira que fizeram um dos jogos mais divertidos desse ano. Aqui nós temos a versão dos arcades, que ainda não tem previsão de lançamento, e a dos 32 bits chegou depois do tempo habitual de espera. Cada uma ganhou uns 10 kg de extra, especialmente a versão japonesa do PlayStation. Qualquer dia veremos essa. O próximo é Mortal Kombat 4. Chegará em outubro, mas será bem diferente do que esse jogo que mostraram aqui, um protótipo. Por isso não vou mudar as fotos que tem aqui por vídeo. Já tinha virado tradição, isso sim, que antes do lançamento oficial a galera pegava alguns arcades em alguns caminhões e saíam dirigindo pelo país. Era uma turnê que também faziam durante o desenvolvimento, só que na surdina, porque aí eles levavam para os jogadores que testavam, diziam o que eles gostaram e não gostaram, e depois trabalhavam em cima disso. Isso aí eles podem chamar até de pesquisa, mas é beta teste saindo de graça, uma profissão que já existia nessa época. Nesse protótipo podemos ver que ainda tinha algumas coisas para mudar, tipo a fonte dos nomes, que é diferente, e algumas poses e armas dos jogadores. A maior diferença nós podemos ver aqui na tela de seleção de personagens, que ainda tem essa palhaçada de ponto de interrogação, como não podia faltar. E podemos ver aqui no último quadro da linha do meio, o Noob Saibot. Ele é um personagem selecionável, que mesmo assim alguém teve a ideia genial de fazer dele um secreto, que todo mundo já sabia quem era e que a gente já sabia que estava lá. E como bem sabemos, essa é só uma entre milhares de coisas erradas que fizeram com esse jogo. Não vamos entrar de cabeça no assunto, até mesmo porque essa análise do Mortal 4 já foi feita em algum episódio mais antigo. Se tu quiser ver a esculhambação que eu tenho contra Mortal Kombat 4, é só olhar algum desses. Vamos voltar ao preview no caso. Na tela de seleção nós podemos ver o Noob Saibot que saiu. Então são 4 espaços que depois eles foram preenchidos pelo Jax e o Johnny Cage dos antigos. E depois entraram o Reiko e o Jarek, que são novos. Foi aquele papo que alguém falou que o jogo precisava de mais gente nova. E aí eles fizeram o Reiko, que é basicamente o Rain sem máscara. E o Jarek, que é o Kano com uma cara nova. Isso foi uma mudança de última hora. Não tem nenhuma palavra aqui sobre o Shinnok, seu último chefe. Diga-se de passagem, um chefe super original que, em vez de se transformar em outros lutadores, ele só incorpora os movimentos. Coisa que é mais uma alimentação do hardware e da produção em geral do que realmente um conceito de personagem. Vou até parar por aqui porque tem pouca coisa que eu consigo falar bem de Mortal 4 e no momento não consigo lembrar de nenhuma delas. Já era uma tragédia anunciada desde o preview esse jogo. Depois dos previews tem as notícias rápidas. Model 3 multiplica 5, cobra. A guerra dos arcades agora será entre a Sega e a Konami. A primeira batalha é o Virtua Fighter 3 contra Fighting Bujutsu. Mesmo a Konami, com a placa teoricamente mais poderosa, não precisa nem falar que a Sega levou essa. Só vou perguntar aqui quantos pelo menos ouviram falar desse jogo Bujutsu na época, ou em qualquer momento antes de hoje, ou mesmo colocar que de acordo com alguns registros a placa só teve mesmo esse jogo. Logo depois a Konami veio com Beatmania, Dance Dance Revolution,
aquela brincadeira toda com música. Mais aventura no Nintendo 64, veio aí Banjo-Kazooie, grande jogo de aventura que foi muito mais do que um avanço do Mario 64, quase que foi o seu próprio estilo. Aqui ao lado vamos ver um que já apareceu aqui, lá nos spin-offs. Chocobo ganha o seu próprio game, o Dungeon, foi visto lá também. E embaixo recomeça a novela. Street Fighter 3 parece que não foi bem recebido e lá vem a primeira atualização. É o Second Impact, com 2 personagens novos e um monte de novidade. Ele vai seguir o modelo dos outros de luta da Capcom, que eram boas ideias, então foi válido. Só não sei dizer por completo porque esse segundo eu não joguei, só joguei mesmo o primeiro e o outro que veio depois, Third Strike. Acabaram as notícias e agora vem os lançamentos do mês. Ouviria. A Gamers funciona de uma forma um pouco diferente. Sabemos que eles sempre deram uma atenção especial para tudo que é RPG e podemos ver que foi nesse tempo que eles se esbaldaram. A Square estava fazendo a festa no PlayStation 1 e nós vamos começar por essa parte do final do Final Fantasy VII. É a última de uma série de 7 matérias em que defenestraram a versão japonesa e deram tradução e explicação de tudo que aparece no jogo, tudo mesmo. Texto, menu, tela de opções, como funcionam as coisas, tudo. Acompanhou cada matéria um detonado que vai do submarino até a batalha final, com uma parada no meio do caminho para falar daquela parte da criação de chocobos. Essa daí, só de pensar, já me dá dor de cabeça. Também tem aqui uma parte rápida sobre como bater as weapons, que é mais fácil do que criar chocobo também. E eles avisam que no momento que essa edição chegar às bancas, já vai estar disponível a versão americana, que na verdade vai se chamar Final Fantasy IV. Eles ainda pensavam que fosse seguir a numeração do tempo do Super Nintendo. Teoricamente, a conversa sobre esse jogo termina aqui, mas a partir da próxima eles já começam a fazer tudo de novo para a versão americana. Eles vão continuar com overanálise, até que um dia vai aparecer a lendária Gamers Book, que juntou tudo isso. Podemos ver um pouco disso no próximo jogo da edição, o Final Fantasy Tactics. Não tem uma única foto do jogo aqui, mas tem algumas ilustrações e também tabelas das profissões, tradução de menu, quadro de afinidades entre os personagens de acordo com o signo. E isso ainda foi a versão japonesa, que é um jogo quase perfeito. Ainda não tinha os problemas que só apareceram na versão americana, como a tradução mal feita. Esse aqui é altamente recomendado, pode ser PlayStation 1, PSP, DS ou então Game Boy Advance, que também fez um jogo surpreendente. Apenas certifique-se de jogar no emulador ou então no Game Boy com bateria, porque é um 3D pesado que vai gastar energia muito rápido e as pilhas vão embora. Acredita, eu não joguei mais por causa disso. Mais uma página e chegamos a mais uma novidade. Pela primeira vez em 3D, temos Street Fighter EX Plus Alpha. Isso começou no Flipper, que o subtítulo era só EX, ou EX como falávamos na época. Aí depois veio o seu Champion Edition, chamado EX Plus, e depois o PlayStation ganhou mais um monte de coisa e tiveram que acrescentar um nome, Alpha. Na época, muita gente pensou que seguiriam a linha dos outros jogos de luta 3D, com aquele negócio de sequência de botões e caramba, mas foi exatamente o contrário. A jogabilidade ficou 2D como era antes e só mesmo os gráficos ficaram diferentes. Por mais que nesse tempo já tinha como fazer gráficos melhores, gostei muito de como os lutadores pareciam caixas de sapato empilhadas. Acredito que isso tenha sido de propósito, justamente porque nesse tempo o Street Zero e os outros jogos de 2D eram vistos como perto da perfeição com seus gráficos. E aí resolveram fazer assim para que não tivesse nenhum tipo de comparação, de que ele tinha que ficar perfeito no mesmo nível. Como se o 3D fosse uma coisa nada a ver com a série oficial em 2D. Isso pode ter funcionado, mas no segundo jogo eles já deram uma arrumada, os gráficos ficaram mais redondos e bem melhores. A produtora desse jogo, que se chamava Arika, foi quem resolveu tudo isso. O sistema continuava o mesmo. 3 botões de soco, 3 botões de chute, barra de especial, 3 níveis, nada de ataques no chão ou movimento 3D de desvio. No máximo tem golpes que jogam o oponente para lateral ou então alguém se teletransporta. Mas em movimento mesmo, isso não tem. De coisa nova tem o golpe que quebra a defesa e deixa o inimigo tonto. E aquele outro que acabou aproveitado em outros jogos. O cancelamento de golpes que dá para fazer, por exemplo, com Ryu.
Ele dá um Hadouken normal e na hora que a magia bater no inimigo, já dá pra entrar com mais um comando e ele vai dar o Shinku Hadouken. Ou também dá pra fazer o ataque que quebra a defesa para depois mandar mais um especial. É uma matemática que parece, mas não é tão complicada assim. Se o teu personagem estiver com mais de uma barra de especial cheia, dá pra soltar também sequência de especiais, um na cola do outro. Só não pode repetir o golpe, o próximo sempre tem que ser diferente. Com o tempo isso foi refinado e passou a fazer parte da série. Nessa versão do PlayStation, o jogo já trouxe todos os personagens do Flipper, mais a Sakura e o Dhalsim. Alguns dos secretos tinham que ser desbloqueados, mas isso era jogo rápido. Entre as novidades vieram com os tradicionais novos modos de jogo de Versus, Survival, Time e o caramba. Eles fizeram Tekken e agora todo mundo ganhou filmes no final. Quase nenhum faz sentido, também só pra variar. Uma das coisas a serem desbloqueadas é a fase de bônus clássica dos barris, por um código ou então passando um bom tempo no modo de treino. Existe o modo normal de treinar, que nós podemos fazer o que bem entender, ou então entrar no novo modo de missões, que cada jogador tem a sua própria sequência. Começa com os golpes normais, depois tem combos mais difíceis e depois coisas que parecem que são impossíveis. Aí já pode ser um combo ou então fazer uma combinação de ataques que mantenham o teu jogador sem tocar o chão por 10 segundos. Ou então tem que fazer uma certa quantidade de dano. É o tipo de coisa que vai te manter ocupado, isso é uma coisa certa. Depois isso continuou no resto da série 3D, e hoje em dia podemos falar que aquele modo Trials, que tem os combos para treinar no Street Fighter 4, no Marvel vs Capcom 3, esse negócio todo veio do Street Fighter 3D. Aqui nessa revista tem a lista dos golpes e a lista do que fazer nesse modo de missões, que por incrível que pareça, é um dos pontos mais fortes dessa conversão. O jogo todo no geral é recomendado e vai dar umas boas horas de diversão, tanto para um multiplayer quanto para um jogador só tentando cumprir isso. E o melhor de tudo é que, como o Flipper foi uma placa que tinha a tecnologia do PlayStation, nessa versão caseira aqui as perdas que o jogo passou são mínimas, praticamente zero. Então a versão recomendada é mesmo essa do PlayStation 1. Vira a página e vamos ver os dois únicos de Nintendo 64 que apareceram nesse mês. O primeiro é o MRC, o Multi Racing Championship. Corrida no estilo arcade, que esse foi o seu único e maior problema. O jogo não é ruim, o negócio mesmo é que são só 3 pistas que não tem muito segredo. E os caras ainda tiveram a cara de pau de chamar o modo principal de campeonato, sendo que são só 3 corridas. A essa altura já era para ter pelo menos umas 10, se quisessem mesmo fazer uma coisa no mínimo decente. O Mario Kart, que é o Mario Kart, tem 16 pistas, então eles não têm desculpa. Na outra página tem o Super Star Soccer 64, primeiro de todos. Virou a série de cabeça para baixo e inventou um novo parâmetro de como o futebol em 3D devia ser. Isso é uma coisa que todos nós sabemos e que não é segredo para ninguém. Portanto, podemos afirmar que essas notas que eles deram são aquela coisa que já falei que a Gamers não sabia ser imparcial. Que eles poderiam fazer um trabalho muito melhor se assumissem de uma vez que eles só gostavam do PlayStation e de RPG e dedicassem todas as suas forças para fazer e publicar só isso. Não fizeram e ficou nessa punheta o tempo todo. Tente imaginar o pior jogo do PlayStation 1 que existe, que tu já viu, que tu já ouviu falar, aquele que nem o cara que fez tem coragem de defender, e aí bota ele na Gamers. Eles vão falar bem desse jogo. E isso que eu estou falando não é para defender a Nintendo. Foi uma coisa que até nas poucas vezes que um jogo teve a sua versão melhor fora do PlayStation, eles não reconheciam. E dava para ver que eles faziam isso com muita má vontade. E quando chegava no ponto de que não tinha como falar o contrário, eles davam um jeito de achar algum defeito só para falar mal. A menos, claro, que fosse uma versão japonesa de algum RPG. Se duvidam disso, nós vamos furar a fila e correr direto até o Marvel Super Heroes do Saturno. É um dos jogos que usou o cartucho de memória RAM para cortar carregamento e melhorar a performance. E aqui no review eles falam que mesmo desse jeito o jogo é lento, que é melhor jogar sem o cartucho porque ele atrapalha, que se fizer tal coisa no cenário tal ele fica embaralhado. E juro para vocês todos que estão aí do outro lado da tela que em quase todos os jogos de luta dessa época eles botavam como ponto fraco as músicas serem gravadas em CD. Isso é porque se a luta demora muito, a música vai tocar até o final
vai ter uma interrupção e vai começar de novo. Mas isso é colocado como se o videogame deu tela azul, tudo porque o Saturno cometeu o erro de ter um jogo melhor do que o PlayStation. No texto eles também falam que uma versão do PlayStation 1 ainda não foi lançada. E agora eu estou mesmo curioso para ver o que foi que eles falaram dessa, que se a gente contar só os cortes de frames de animação, é um jogo que perdeu 10 kg. E mesmo assim ele roda numa lentidão impressionante. No PlayStation foi tipo quando nós víamos um jogo do Flipper que era lançado naqueles computadores dos anos 80, que só consegue colocar 4 cores diferentes na tela e também não tem scroll, nem vertical nem lateral. Muito ruim mesmo. Tem um especial sendo armado que o Marvel Super Heroes e os outros jogos do tipo serão falados de uma forma detalhada. Então esperem por isso qualquer dia. Vamos continuar com a revista direito e voltar lá para trás no que devia ser o próximo jogo. Mega Man X4, também no Saturno. O primeiro realmente 32 bits. Lembrem que o 3 tinha sido uma conversão do Super Nintendo. E agora que aconteceu esse pulo de geração, nós podemos ver como isso fez bem para o jogo. Ele ficou muito além de mais do mesmo com gráficos mais bonitos. Pelo menos metade do jogo ficou. A parte do Mega Man recebeu as suas melhoras, mas está na raiz do seu velho esquema de chefe, arma, próximo chefe, aquelas coisas. A maior de todas as novidades está mesmo em poder escolher o Zero, só que ele não é coadjuvante de luxo, que nós controlamos só em alguma parte. Tudo para depois voltar a controlar o Mega Man como tinha sido no anterior. Agora é mesmo uma questão de escolher o personagem. O Zero é um personagem novo e totalmente diferente do Mega Man, porque agora ele tem a sua própria jogabilidade, ele só tem a sua espada como arma. E o melhor disso é que não vira uma questão de que escolher um é jogar com tiro e escolher o outro é jogar com a espada. Ou então que um é mais fácil e o outro é mais difícil. O Mega Man tem aquele esquema conhecido, mas o Zero ele ganha uma nova habilidade em cada chefe derrotado. Não é apertar RL e trocar de arma. Tem um que dá o golpe tipo Shoryuken, tem o outro que dá a corrida aérea, tem aquele outro que deixa a espada mais forte, que muda de cor e assim por diante. Me considero um fã de Mega Man, mas a partir desse tempo já estava um pouco de saco cheio dos jogos ainda se apoiarem tanto na coisa de que para avançar tinha que primeiro que observar e decorar os padrões de movimento dos inimigos. E também como a série Mega Man estava num rumo de virar um jogo linear, meio como é com Call of Duty hoje em dia. O jogo do Zero ficou bem perto de fazer esse esquema sumir de uma vez, e embora ainda tivesse um canto aqui e ali que ele volta para isso, controlar o Zero era uma novidade grande o bastante para poder jogar o X4 para outro nível. E nem falei ainda que tem cenas de desenho animado que ficaram animais também, e os gráficos estão quase no mesmo nível. Esse aqui é do tipo imperdível. Na outra página nós vamos ver a Capcom mais uma vez. Resident Evil 1, ou Biohazard, dessa vez a versão do Saturno. Nos 32 bits da Sega, o Survival Horror voltou com algumas pioras na parte dos gráficos e sons, mas também teve melhoras. Novos inimigos, roupas, nenhuma censura, e a primeira aparição do modo que mais tarde ficou conhecido como Mercenários, uma novidade que na época foi um diferencial da sua versão. O primeiro jogo é ótimo por ser voltado para suspense e bem pouca ação, mas seria interessante ter algo do tipo. Deu que eles foram lá e fizeram isso. Mas aqui pra frente tem outro grande lançamento do mês, The King of Fighters 97, último da saga Orochi, que chegou cheio das novidades. Obviamente é um jogo melhor, o que não é muito difícil se levarmos em conta como foi o seu antecessor em 96. Mas temos que apontar quando eles refinaram o seu esquema, que aqui nesse ponto vou indicar que vejam também os vídeos lá do Velberan sobre o assunto, que foram sobre a série toda. O link vai estar aí na descrição e como deu um trabalho da porra escrever esse texto, não vou deixar de usá-lo. A parte do 97 continua aqui também. Eles foram bem longe com esse e colocaram 2 sistemas de jogo. Nós temos lá, para escolher como estilo, a clássica que funciona com a barra enchendo por conta própria e guardando estoques de especiais para usar a qualquer hora ou estourar a barra e ficar mais forte. E entre os personagens, pela primeira vez tem gente que não está em time nenhum. No caso, o Iori e o novato Shingo Yabuki, fã do Kyo. Eles estão sozinhos, mas não quer dizer que eles estão fora da história. Mesmo porque existem combinações de jogadores que têm finais próprios, tipo o time dos heróis, que é Athena, Ralph Clark. Isso foi porque eles vieram dos jogos antigos da SNK. O dos protagonistas, Kyo, Terry e Ryo. Tem o time que é o final verdadeiro do jogo, que é Shizuru, Kyo e Iori.
Já são os seus segredos que começam a aparecer aqui. Lá no começo falei que tem essa questão de que são 6 personagens secretos que lembrava de serem 5. Tem lá Iori e Leona dominados pelo sangue Orochi, e também tem a Shermie, Ashiro e Chris com a sua verdadeira forma. Mas o 6º secreto é o Kyoko Sanage na sua forma original, que solta magia que corre pelo chão e o caramba. Que nós temos que pressionar Start para escolher, ele não é um quadro extra como é com os outros personagens. Os cenários estão extremamente bonitos nesse ano. Alguns parecem até que são fotos que foram feitos em CG para depois virar 2D e um ou dois tem a cara de desenho de sempre. Na parte do som nós vamos encontrar o ponto mais fraco do jogo, que nos efeitos sonoros está impecável como sempre. O verdadeiro problema está na trilha sonora, que já estávamos no tempo que a música não dependia do cenário e sim do jogador que entrava. Aí por algum motivo resolveram que poucos personagens têm música. Na maior parte do tempo só tem mesmo o barulho do ambiente e da torcida. Pelo menos as músicas que ficaram são muito boas. Com exceção da Athena, essa música já deu o que tinha que dar nessa época. Na jogabilidade tem o que já falamos de que são 2 modos de barra e o sistema de relacionamento entre os personagens que influi até certo ponto com o andamento da luta. E também temos que apontar como o sistema de combos possibilitou muitas opções de sequências, mas também como a maioria deles são bugs que deixaram passar. Isso deixou o jogo extremamente desbalanceado para alguns lutadores. Lembro como esses bugs foram corrigidos e os movimentos tomaram uma reforma no 98, e a galera que achava que sabia jogar criticou duramente esse outro quando foram lá e viram que tinham que aprender a jogar direito. Isso não passou de mimimi, e nada mais do que isso. E para acabar com o episódio de hoje, nós vamos ver a seção Flash Game, que tem reviews curtos. O primeiro é do Flipper, o San Francisco Rush, que é corrida aloprada, que tem atalhos, rampas e cortar caminho. Para saber mais sobre esse, veja o nosso especial Fevereiro no Flipper, que tem um capítulo sobre jogos de corrida que falei sobre esse. Importante colocar por aqui é que, de novo, eles forçaram a barra e falaram que os gráficos são tão bons quanto o Sega Super GT. Aí já tá de sacanagem. Embaixo tem justamente um jogo da Sega, Top Skater, que é isso, skate radical no Flipper. Cheguei bem perto de jogar esse, lá em Belém, R$4 a ficha, e aí quando subi na máquina para ver como que o controle funcionava, reparei que aquela tela de LCD já está queimada, ou então danificada de um jeito que podemos ver que tem uma imagem passando ali, só que está tudo escuro, é impossível de ver qualquer coisa de qualquer ângulo. É o tipo de coisa que o Procon e a Delegacia do Consumidor pode chegar lá nesse Flipper e fazer a festa. Porque afinal de contas, tu vê ali que o jogo é de skate, mas tu bota uma ficha de R$4 para jogar a tela preta, aí tá de sacanagem. Depois tem a Sega de novo. Virtua Striker 2, o seu futebol 3D que foi perfeito para jogar no Flipper e contra outro humano. Como nós estamos em 97, acredito que esse daqui seja o primeiro lançamento de todos. A cada ano que passou, eles fizeram uma atualização completa de times, uniformes e jogadores que não eram oficiais, mas os caras não tinham nome, então não tinha problema. Aquele que foi lançado no Dreamcast foi o de 2000, que já era quase que outro jogo nada a ver com esse aqui. Até mesmo pela sua placa, que fazia gráficos menos detalhados, só que não menos bonito. Também tem os outros detalhes, que são coisinhas pequenas que fazem o conjunto todo ser outra coisa. Mais um aqui. PlayStation tem Quest for Fame, o jogo da guitarra virtual que tem o Aerosmith. Os caras foram lá e participaram mesmo do jogo, não foi só ir lá e licenciar o nome e as músicas. E o último que tem aqui é o Jump Pack Volume 1, um dos inúmeros CDs de demo que lançaram para o PlayStation. Esse imagino que vinha na caixa de um PlayStation novo que fosse vendido por essa época, ou então era mandado para quem preencheu e enviou o cupom de registro que veio na caixa também. A série de Jump Pack foram vários volumes que dá para achar por aí facilmente. Tem demos jogáveis e outros que são só vídeo para assistir mesmo. O procedimento padrão dessa época. E com essa e o cumprimento da loja Pro Games, nós vamos encerrar o episódio de hoje. Gamers 22, possivelmente setembro de 97. Agora é com vocês aí do outro lado. Curtida, comentário, compartilhada. Vamos dar uma força pro nosso programa. Siga os links aí na descrição para nos encontrar nas redes de sociedade e também lá no Patreon para dar uma força extra. Agora, um agradecimento por vir aqui nos Sonhos da novamente. Um abraço a todos e até a próxima.